Olá, meus amigos, essa aqui é a aula 01 de matrizes. Colocando aqui alguns conceitos básicos. Os primeiros conceitos de que matrizes são tabelas formadas por M linhas e N colunas. Ou seja, matrizes são tabelas formadas por linhas e colunas, sendo M quantidade de linhas e N quantidade de colunas. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos. As matrizes são representadas por parênteses, colchetes, barras simples ou barras duplas, certo? Ordem de uma matriz. A ordem da matriz é M por N. Lê-se assim. Esse sinal de vezes lê-se por. M por N. Para exemplificar, nós temos as seguintes situações. Letra A. Nós já sabemos que M representa o número de linhas e N representa o número de colunas. Vou até colocar aqui embaixo. L de linhas, C de colunas. A ordem vai ser sempre essa. Primeiro nós vamos falar linhas, depois colunas. Então, olhando para os exemplos, eu pergunto a vocês, na alternativa A, quantas linhas nós temos, sabendo-se que linha é horizontal, segue o sentido horizontal, como se vocês estivessem observando a linha do caderno. Linhas são horizontais. Horizontalmente, aqui na letra A, nós temos duas linhas. Então, eu vou colocar bem aqui do lado, duas linhas. Por quantas colunas? Colunas são verticais. Tem duas colunas. Então, está aqui a ordem da matriz A. Duas linhas e duas colunas. Linhas são horizontais e colunas são verticais. Letra B. Qual é a ordem da matriz? Sendo que primeiro vem número de linhas. Quantas linhas são? Uma, duas, três. Três linhas por quantas colunas? Colunas são verticais. Uma, duas colunas. Letra C. Qual é a ordem da matriz? Quantas linhas? Uma, duas, três. Três linhas. Por quantas colunas? Eu vejo apenas uma coluna. Então está aí. A ordem é 3 por 1. Letra D. Qual é a ordem desta matriz? Quantas linhas? Duas linhas. Por quantas colunas? Aí eu vou contar. Uma, duas, três, quatro colunas. Então a ordem dessa matriz é duas linhas e quatro colunas. 2 por 4. Letra E. Qual é a ordem da matriz? Eu vejo três linhas e também vejo três colunas. Então a ordem dessa matriz é 3 por 3. Letra F. Está mais aqui embaixo. Qual é a ordem da matriz da letra F? Quantas linhas? Apenas uma linha. Por quantas colunas? Uma, duas, três, quatro colunas. E letra G, quantas linhas? Apenas uma linha. E também apenas uma coluna. A ordem é 1 por 1. Certo? Então, é importante saber essas questões aqui de ordem. Agora, trago a vocês a forma algébrica. Quando se fala em álgebra, fala-se em letras, números envolvendo letras. Então está aí. Representa-se pela letra maiúscula A matriz. A matriz é A. E o A minúsculo são cada elementos da matriz. O A minúsculo vai representar cada elemento da matriz. A e J.
que seria o I e o J. Está colocado aqui. O I representa a linha onde o elemento está. É diferente da ordem M por N. Tudo bem que M é número de linhas e N número de colunas. O I e o J também tem uma relação com linhas e colunas, só que é o seguinte. O I vai representar a linha onde o elemento está. E o J vai representar a coluna onde o elemento está. Por exemplo, eu quero saber desse elemento bem aqui. Em que linha esse elemento que eu acabei de destacar está? Ele está na segunda linha. Então eu coloco bem aqui do lado. Segunda linha. E em que coluna ele está? Está na terceira coluna. Então, esse elemento aqui seria o A23. Por que 23? Porque ele estaria na segunda linha. Esse 2 é o I. E é a linha onde ele se encontra. E o 3 é o J. A coluna onde ele se encontra. 23. Então, o primeiríssimo elemento, como ficaria a numeração dele? Linha 1, coluna 1. E o próximo elemento à direita dele? Qual linha? Linha 1, porque a gente sempre começa por linha. E coluna? Já não é coluna 1, é a coluna 2. Então, olha a ordem que está acontecendo aí. 11, 12. Próximo. Provavelmente 13. Porque continua sendo a primeira linha, só que agora a coluna 3. 14. E assim por diante. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, quarta coluna. Agora elementos aqui de baixo. É primeira linha? Não. Que linha é? É a segunda. Segunda linha e primeira coluna, 21. Aí segue a sequência. Depois que achar o primeiro elemento daqui, é só seguir a sequência. 21, 22, 23, 24. Que elemento é esse aqui? Na próxima linha. Que linha é essa? É a terceira. Então é 31. 31, 32, 33, 34. Que linha é essa? Já é a quarta. Então é 41. 41, 42, 43, 44. Essa é a forma algébrica da matriz. É representado por A minúsculo, representando cada elemento, seguido de suas respectivas numerações. 11, 12, 13, 14, 21, 22. Isso porque o primeiro número representa a linha e o segundo número a coluna. Essa parte é importante também na hora de construir matrizes. Nós vamos construir matrizes baseado nesse esquema aqui, ó. Vamos ver aqui um exemplo. Quando se fala em construir matrizes, nós devemos ter fórmulas. E são infinitas fórmulas para construir matrizes. Infinitíssimas fórmulas. Essa aqui é uma delas, ó. Construção de matrizes. Construir a matriz A, que é essa, a maiúscula, igual a e J, esse aqui é um elemento. Olha a ordem. Essa ordem é importante. Nós aprendemos a construir a forma algébrica através dessa ordem aqui, ó. Primeiro passo é olhar a ordem, certo? A ordem que está dizendo 2 por 3. E isso aqui é uma fórmula. Essa fórmula nós vamos determinar o que? Cada elemento. Daqui a pouco. Primeiro vamos nos preocupar com a ordem. Aqui está dizendo que a ordem é 2 por 3. Isso quer dizer o quê? Que são 2 linhas e 3 colunas. Então eu vou fazer a matriz A sendo igual. Eu vou ter 2 linhas e vou ter 3 colunas. Então eu começo com o primeiro elemento, A11. Por que A11? Primeira linha, primeira coluna. A12. Tem? Tem.
Tem o A13? Tem. Por que que tem o A13? Porque eu vou parar na terceira coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Quem é o elemento daqui de baixo? A21. Próximo, segue a sequência. A22. A23. Observe aí que eu coloquei a forma algébrica dessa ordem aqui, ó. 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Sempre, sempre, sempre iniciando do A11. O que devemos fazer agora? É só construir a forma algébrica? Não, eu quero a matriz A. E a matriz A é calculada por essa fórmula que foi colocada no final aqui. O que diz a fórmula? I mais J. Mas o que é o I e o que é o J? Já foi dito anteriormente que o I representa o primeiro número de cada elemento. E o J representa o segundo número de cada elemento. Ah, professor, então quer dizer que o A11 seria igual a 1 mais 1? Por que 1 mais 1? Porque o I é 1 e o J é 1 também. E 1 mais 1 dá 2. Quem seria o A12? Tem que seguir a fórmula. A fórmula diz I mais J. Quem é I e J? O 1 e o 2. I, J. Então ficaria 1 mais 2, igual a 3. Tem outro elemento, o A13. Quem seria o A13? Segue a fórmula. I mais J. I, J. 1 mais 3. Isso é igual a 4. Próximo elemento é o A21. Quem é o A21? Segue a fórmula. I mais J. O I é 2 e o J é 1. Então você vai somar. 2 mais 1 igual a 3. Quem é o próximo elemento? É o A22. Quem é o A22? Segue a fórmula. I mais J. Quem é o I e o J? 2 e 2. 2 mais 2. Isso é igual a 4. E por último, o A23. Quem é o A23? Segue a fórmula. Que é I mais J. Era para ter colocado os números. Quem é o I e o J? 2 e 3. Isso é igual a 5. É só isso? Não, agora vamos montar a matriz. De acordo com as respostas encontradas. A matriz é A igual. No lugar desses elementos agora com letras, eu vou colocar os resultados de cada um. Quem é o A11? O A11 deu 2. Quem é o A12? O A12 deu 3. Quem é o A13? O A13 deu 4. Aí você fecha, vai para a parte de baixo agora. Quem é o A21? O A21 deu 3. O próximo deu 4 e o próximo deu 5. Pronto. Finalizou. Essa é a matriz procurada. Ok? Vamos para outra questão para ver se ficou claro o entendimento. Desculpem aí pelo balanceio aqui da câmera. Outra matriz A. A ordem já é outra, é uma ordem diferente, 3 por 3. E a fórmula também já é outra, até mesmo porque eu falei que são infinitas fórmulas. Então vamos, qual é o primeiro passo? Representar essa ordem na forma algébrica. 3 por 3. Significa o quê? 3 linhas, 3 colunas. Então vamos dizer que a matriz A é igual. Existe o A11, existe o A12, sim. Existe o A13, sim. Fechou. Por que fechou? Porque são 3 colunas. 1, 2, 3. Existe o A21,
Sim. O 22, sim. E o 23. Existe o A31? Sim, professor. Por quê? Porque são 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Então, vamos fechar aqui. A32 e o A33. O que devemos fazer agora? Calcular cada elemento de acordo com a fórmula. O que diz a fórmula? 2i. Entre um número e uma letra tem um sinal de multiplicação, mesmo que oculto. Então, é 2 vezes i. Quem é i? Primeiro número. 2 vezes o primeiro mais o segundo. Então, se eu colocar aqui o A11, eu tenho que seguir a fórmula. E a fórmula diz 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro número daqui, ó, é 1. Mais o J, que é o segundo número daqui, ó, é 1 também. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Quem é o A12 tem que seguir a fórmula. E a fórmula diz 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro? É 1, mais o segundo, que é 2. Isso é igual a 2 mais 2, 4. Quem é o A13? Segue a fórmula. Você terá sempre que seguir a fórmula. 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro é 1, mais o segundo, que é 3. Isso dá 5. Quem é o A21? 2 vezes o primeiro, que é 2, mais o segundo, que é 1. Isso dá 5 também. Quem é o A22? 2 vezes o primeiro, que é 2, mais o segundo, que é 2 também. Isso dá 6. Quem é o A23? 2 vezes o primeiro, que é 2, mais o segundo, que é 3. 4 mais 3, 7. Quem é o A31? 2 vezes o primeiro, que é 3, mais o segundo, que é 1. Isso dá 7 também. Quem é o A32? 2 vezes o primeiro, que é 3, mais o segundo, que é 2. 6 mais 2, 8. E por último, o A33, 2 vezes o primeiro, que é o 3, mais o segundo, que é 3 também. 6 mais 3, 9. Só para finalizar, a matriz A será igual. Aí você vem colocar essa mesma ordem, só que agora com os resultados. Só seguir a sequência aqui, ó. 3, 4, 5. Isso aqui na horizontal. 3, 4, 5. Depois vem quem? 5, 6, 7. E depois 7, 8, 9. Ah, professor, toda matriz vai vir essa sequência aí? Não, foi coincidência. Por conta da fórmula. Virão números diferentes em outras questões. Só mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de construção de matrizes. Diz o seguinte, que quer agora não uma matriz A, agora uma matriz B, ó. Estão vendo aí? Até a letra do elemento mudou, ó. Se a matriz é A, o elemento é A. Se a matriz é B, o elemento é B. Nessa ordem 4 por 2, que quer dizer 4 linhas e 2 colunas. Então vamos lá. É a matriz B de 4 linhas, por isso eu estendi aqui assim. A 11, a 12. Existe o A13? Não. Eu tenho que parar na segunda coluna. Então aqui eu já fecho. O A21, o A22, o A31, o A32. Por que está seguindo? Porque são 4 linhas. E o A41, o A42. Quando a gente inicia com uma letra e a gente quer dar continuidade sempre com essa letra. Acabei de dizer que o elemento é B, eu coloquei A.
Tudo bem, não tem problema. Deveria ser B11, B12, mas não tem problema. O importante é que você encontre os elementos pela fórmula. Você coloca A ou B. Digamos que a gente acha o A11 seguindo a fórmula. Você vai sempre seguir a sequência da fórmula. A sequência inicia com 3 mais J. O que é o J? J é o segundo número de cada elemento. Mas, professor, cadê o I? Não foi colocado o I na fórmula. Então, não há necessidade de você pegar os primeiros elementos, porque não tem o I aqui na fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Então, eu vou pegar só o 3 e somar com o segundo elemento. É isso que eu vou fazer em cada elemento aí, ó. Quem é o J? O J é o segundo elemento, que é 1. 3 mais 1, 4. A 12. Segue a fórmula. 3 mais, quem é J? O segundo elemento, é 2. Isso dá 5. Percebam que nem mexeu com 1, que ele é o primeiro elemento, não está ali. Quem é o A21? Segue a fórmula. 3 mais o J, que é o 1. Isso dá 4. Quem é o A22? Segue a fórmula. 3 mais o J, que é o segundo elemento, que também é 2. Isso dá 5. Quem é o A31? Segue a fórmula. 3 mais o J. Quem é o J? O J é 1. Isso dá 4. E quem é o A32? Segue a fórmula. 3 mais o segundo elemento, que é 2. Isso dá 5. Quem é o A41? Segue a fórmula. 3 mais o segundo elemento, que é 1. Isso dá 4. Quem é o A42? Segue a fórmula. 3 mais o segundo elemento, que é 2. Isso dá 5. Então, essa matriz B será os elementos 4, 5, isso na horizontal. 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Está aí a matriz procurada. Ok? Agora vai ser com vocês nas atividades aí. Espero que tenham compreendido. E até a próxima.